12 horas de trabalho no Brasil. Dá pra acreditar nisso? Já não basta a correria do dia a dia? Agora querem enfiar 12 horas na vida do brasileiro como se isso fosse normal? Eu vou te mostrar de onde surgiu isso, o que mudou na lei, quais empresas já estão tentando empurrar esse esquema e o mais importante, o que isso significa pra gente. Será que esse é mesmo o futuro do trabalhador no Brasil? Fica até o final que eu vou te mostrar como se prevenir contra isso. Para entender essa história de 12 horas, é importante a gente voltar um pouco no tempo. Esse papo não surgiu do nada. Desde a reforma trabalhista em 2017, a lei já abriu a possibilidade de uma jornada mais longa, conhecida como escala 12x36. Tá, mas o que significa isso? Você trabalha 12 horas seguidas, mas depois tem direito a 36 horas de descanso. Esse modelo foi pensado principalmente para setores como saúde, segurança, vigilância e transporte, onde o trabalho exige um plantão e uma disponibilidade maior. Cargos como médicos, policiais, bombeiros e até vigias de prédio já convivem com esse tipo de rotina há bastante tempo. Só que o problema é que o STF recentemente bateu o martelo e disse: essa escala 12x36 é válida e pode ser feita até em acordo direto entre patrão e trabalhador, sem precisar de sindicato no meio disso. Quem que vê uma dúvida? Será que isso funciona mesmo? Porque no papel parece que o trabalhador pode escolher, mas na vida real a gente sabe que a voz dele nunca é ouvida. Se o patrão chega pra você e fala: ou aceita ou rala, porque tem gente querendo a vaga, você faz o quê? Só engole seco e aceita. E aí que entra a palavra oficial. Muita gente acha que agora todo mundo vai ser obrigado a trabalhar 12 horas, mas não é isso. O que aconteceu foi que o Supremo deu uma espécie de carimbo. Disse que esse modelo é legal, é válido e pode ser aplicado por meio de um simples acordo escrito. Só que na prática, quando o maior tribunal do país fala isso, a mensagem que chega nas empresas é: pode usar isso aqui à vontade. E você sabe como funciona. Se tem brecha, vai ter patrão tentando aproveitar. Agora pensa comigo. 12 horas no batente. Esse é só o tempo que você passa trabalhando. Ainda tem transporte, comida, banho, cuidar da casa, dar atenção pros filhos. Basicamente o dia de CLT, trabalhar, voltar pra casa quebrado e esperar o próximo turno. Qualidade de vida? Zero. E o pior é que isso é aprovado com o selo do STF dizendo que tá tudo certo. O que eu tô falando aqui não é exagero. Estudos mostram que no Brasil, com transporte demorado e rotina puxada, essas 12 horas viram fácil 14 ou 15. E o resultado é sono reduzido, mais cansaço, mais erros no trabalho e mais risco de adoecer. E o que pouca gente comenta é o impacto que essa lógica traz para a economia e para a sociedade como um todo. Quando o trabalhador passa mais tempo no emprego, ele consome menos, descansa menos, estuda menos. Isso afeta o comércio local, o transporte, até a educação dos filhos. Esse é um ciclo onde o país inteiro perde. E o mais engraçado é que enquanto se fala em aumentar a produtividade, o que realmente aumenta é o número de pessoas exaustas, improdutivas e sem perspectiva nenhuma de vida. Trabalhar mais horas não significa produzir mais, significa viver menos. E esse é o ponto que parece que ninguém tá enxergando aqui. E sabe o pior? Isso já começou lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, vazou um documento dentro de grandes empresas de tecnologia, mostrando chefes exigindo semanas de 60 horas de trabalho para equipes de inteligência artificial. Então faz as contas comigo. 60 horas de segunda a sexta dá exatamente 5 dias seguidos de 12 horas. Imagina isso todo santo dia. E o problema é que quando uma empresa gigante começa a adotar esse ritmo, as outras olham e pensam: se eles fazem, a gente pode fazer também. Ou seja, a pressão vai se espalhando e isso aqui vira moda. Na China, eles chegaram a testar um negócio bem pesado chamado 996, que era basicamente trabalhar das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. Imagina isso! Esse modelo virou símbolo de cansaço e exagero nas empresas de tecnologia. E deu tanta polêmica que até o governo precisou se meter. As autoridades começaram a alertar que esse tipo de rotina estava acabando com a saúde das pessoas e tirando um direito básico, o descanso. Chegou num ponto tão desumano que ficou claro que não dava para sustentar aquilo. E é sempre o mesmo ciclo. Quando o trabalho passa do limite, as consequências aparecem rápido. As pessoas começam a adoecer, a se afastar, a reclamar. A conversa vai ganhando espaço nas redes sociais, nas empresas, em casa. A sociedade começa a perceber que tem algo errado. E no meio disso tudo,
quem mais sofre é quem tá na ponta, gente comum que só quer fazer o seu trabalho direito, mas acaba pagando com o corpo e com a mente por causa de uma rotina que simplesmente não tem como sustentar por muito tempo. Estudos sérios já mostraram que longas jornadas de trabalho aumentam muito o risco de AVC e doenças cardíacas. Ou seja, não é só ficar cansado, é colocar a saúde em risco de verdade. É por isso que esse modelo de 12 horas pode até parecer vantagem para os patrões no curto prazo, mas a longo prazo só destrói a vida de quem trabalha, destrói famílias inteiras e sobrecarrega o sistema de saúde que já tá lotado. Que futuro é esse que estão vendendo pra gente? Cadê a melhora? Quanto mais os anos passam, quanto mais a gente se esforça, a situação só fica pior. Mas aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu, trabalhador comum, posso fazer contra essa cultura do hipertrabalho que tá chegando agora? Bom, se a gente não souber se posicionar, o sistema vai nos engolir. É por isso que o primeiro ponto é que informação é poder. Então conheça seus direitos. Muita gente nem sabe que existe um limite de jornada na CLT. Não sabe que horas extras têm que ser pagas com adicional e que existe um descanso obrigatório. Patrão adora quando o funcionário não sabe essas coisas porque fica mais fácil enrolar. Então se informe. O próprio site do Ministério do Trabalho tem cartilhas bem explicadas sobre jornada e sobre o que pode ou não pode ser exigido. O segundo ponto aqui é não aceite tudo de primeira. Eu sei que isso aqui na prática é bem difícil. Quem precisa do emprego muitas vezes se sente sem escolha, mas existe uma diferença entre aceitar por necessidade e aceitar sem nem questionar. Negociar é um direito seu. Você pode dizer: olha, eu topo, mas preciso que esteja escrito que eu vou receber adicional, que meu descanso vai ser respeitado, que eu não vou ser chamado no meu dia de folga. Só de registrar por escrito você já se protege. E o terceiro ponto é não subestime o poder coletivo. Quando um grupo de trabalhadores se junta, a chance de barrar um abuso aumenta. Se na sua empresa tem muita gente insatisfeita, se organizem. O patrão pode até ignorar um funcionário isolado, mas não consegue ignorar 20, 30, 50 juntos. E aqui é uma sacada importante: documente tudo. Guarde mensagens, e-mails, comprovante de horas trabalhadas. Isso é munição se você precisar recorrer na justiça. E acredite, a justiça no trabalho pode até demorar, mas ainda é um caminho que existe para defender o trabalhador. Cuide de você. Hipertrabalho não é só questão legal, é questão de vida. Se você começa a sentir que tá adoecendo, que não tem mais energia, que tá vivendo só pra empresa, isso pode ser um sinal de alerta. Nenhum emprego vale sua saúde. Então se posicione, se proteja e principalmente compartilhe esse tipo de informação. Porque quanto mais a gente souber dos riscos e dos direitos, mais difícil fica normalizar essa cultura de exploração. Nessa luta não é só gritar contra o sistema, mas aprender a se blindar dentro dele. Se a empresa quer usar a brecha da lei, o trabalhador também pode usar a mesma lei para não ser esmagado por ela. E é importante deixar claro uma coisa: a jornada 12/36 é legal e é permitida em áreas específicas, mas a carga horária máxima são de 44 horas semanais. Então fica alerta: se a sua empresa vier com papo de trabalhar 3, 4 horas a mais todo dia, saiba que existem regras, que o descanso é obrigatório, que a carga horária semanal tem limite, que a hora extra tem que ser paga. Informação é a melhor defesa contra o abuso, então não deixe que eles prejudiquem a sua vida. E agora eu quero saber uma coisa de você. Você já trabalhou essa jornada de 12 horas? Conhece alguém que tá nesse esquema? Conta aqui embaixo nos comentários como é que foi a experiência, porque eu quero ouvir a sua história. E tenho certeza que muita gente vai se identificar com isso. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está acontecendo, compartilha com aquela pessoa que você conhece que vive reclamando das horas de trabalho. Aqui eu vou continuar falando o que realmente importa para a vida do trabalhador, porque se a gente não falar, eles passam por cima. E aqui a voz é nossa.